Polêmica, polêmica agora, hein? Ai, Não é não. caramba. Grace, eu quero que você nos fale se você, o que você pode dizer sobre o quanto você percebe esse impacto da religião, né, como inibidora na sua prática clínica, na vida das pessoas que você atende, que você acompanha. Uhum. A religião em si, ela é uma dor de cabeça. As crenças geradas são tão enraizadas, elas têm tanta certeza de que aquilo que elas aprenderam é correto, que elas têm uma grande dificuldade de virar essa chave. Então, eu tenho muitas mulheres que estão casadas hoje que passaram uma vida ouvindo que sexo antes do casamento é pecado. Enfim, a gente não vai falar da ética nem dos valores, ok, a gente entende, mas trazendo para a prática clínica, que não pode, não pode, não deve, você é isso, você é aquilo, se você fizer dessa forma é pecado, é vergonhoso, é culpa. E como é que você desliga essa chave da noite para o dia? Se toda a sexualidade está ligada a uma sujeira, a uma prática suja. E muitas delas cresceram ouvindo isso, mas ao mesmo tempo estavam sendo assediadas pelos mesmos que as reprimiam e diziam que não podia. E muitas delas estavam com os pais. Então, o pai era o repressor, mas o pai estava traindo a mãe e tendo práticas escusas com outras pessoas. Então, olha o estrago da religião nesse sentido. Então, elas vêm para o consultório muito machucadas e com a plena convicção de que elas não têm mais chance, que elas não têm como viver uma vida sexual sadia, feliz e gratificante dentro do relacionamento delas. E a projeção que elas fazem disso tudo no marido, às vezes, é descomunal. E o perfil do marido nem entra no perfil desses caras que eu falei. São bons maridos, são companheiros, são bacanas, já são de outra geração, já têm uma outra cabeça, mas elas não conseguem se libertar. Então, essa prática religiosa na vida delas é de uma cobrança injusta, sabe? É desgastante, é angustiante. A religião te cobra demais. E ela cobra demais, aí eu não sei na questão masculina, mas da mulher ela cobra demais uma santidade que não tem a ver com santidade de fato, porque isto não é santidade, né? Isso não é a santidade. Isso é um cerceamento de liberdade, isso é um cerceamento de uma feminilidade que precisa ser expressa, porque a mulher tem o seu papel social, a mulher tem o seu papel dentro de uma instituição, dentro dela qual seja. Né? Nós somos mulheres por algum motivo. Existem dois gêneros nesse sentido XY por algum motivo. Existem estruturas cerebrais diferentes por algum motivo. Existem hormônios diferentes atuando por algum motivo. E a gente precisa viver os nossos hormônios do jeito que eles são. Entendendo como que nós vivemos, que nós somos feitas de ciclos, que começam e terminam em um mês várias vezes, enquanto os homens não. E isso precisa estar atuante dentro da religião, dentro de qualquer lugar. E não nos é dado esse espaço. E muito pouco falado dentro da religião. Dentro do âmbito religioso, eu conheço 3 gato pingado que fala sobre isso, 3 mulheres que conseguem, inclusive, se colocar. Hoje a gente começa a ver algumas aparecendo mais, por causa das redes sociais. Mas ainda é muito pouco, porque não nos é dada a voz, só nos é tirada. Você não pode, você não deve, você não faz, isso é coisa de mulher desfrutável. Gente, o que é uma mulher desfrutável? Sabe? Uns termos super complicados. Então, é complicado. São os meus maiores desafios dentro de consultório. Primeiro, porque o amor próprio delas praticamente inexistente. Elas não se amam, não se respeitam, não se conhecem, nem se aceitam como mulheres, porque parece que ser mulher e ter a sexualidade transparecendo, e principalmente as extrovertidas, é um crime e é um pecado terrível. Ter nascido mulher e expressar quem você é a partir da sua energia feminina. Então, por isso que é muito legal ficar dopando todo mundo de energia masculina.
E aí você tem um monte de mulher que tenta assumir um papel que não é dela, e aí o cerceamento continua, né? E aí a gente vai vendo toda essa complexidade desmoronando aí no nosso nariz. É como eu tenho percebido com a história. Ale, o que eu queria saber é como dentro da psicanálise e dentro do seu consultório você desenvolve essas desconstruções. Como você é pastor, você é pastor, certo? Ou pelo menos estava atuando, não está atuando agora, mas você é pastor. E aí, talvez ao longo da sua caminhada, eu imagino que como pastor, não só como psicanalista, você tenha pego muitos casos, muitas pessoas, muitas crises, e como que você pôde trazer esta caminhada e essa luz? Você percebeu que foi possível trazer esta caminhada, reverter algumas questões, ou meio que, tipo, é praticamente impossível o estrago que às vezes acontece? Porque eu queria ouvir a opinião de alguém que está vivendo isso, ou já viveu, para saber, né? Enfim, para acrescentar para Eu minha tenho muita caminhada. esperança. Eu tenho muita esperança, Grace. Eu já vi muitas histórias de pessoas que conseguiram sair da clausura, conseguiram ir com muitos processos e muitas dificuldades. Hein? E, claro, também vejo e lido diariamente com pessoas que não conseguem sair dos seus aprisionamentos, das suas crises de oração. Mas eu vi também muitas pessoas que conseguiram se sentir libertas quando ouviam algumas informações que expandiam os seus critérios, o seu conhecimento. Por eu ter sido pastor de uma igreja batista durante quase 20 anos da minha vida, e ter saído deste trabalho para me dedicar à clínica, então acabo tendo muita procura de pessoas cristãs, né, que vêm até mim no desejo de encontrar um acolhimento para suas dúvidas, que são religiosas também. Porque é muito interessante isso. Quando elas procuram um profissional que não conheça a religião que elas desenvolvem, frequentam, às vezes há uma tendência de não dar a devida atenção, não tratar com o cuidado e não perceber que aquilo que ela traz não é uma informação que ela pegou domingo passado num sermão, mas é como você falou, é a constituição dela, vem da avó dela, da mãe dela, está nela de uma maneira muito profunda. Então, quando conversam com alguém que também entende o lugar delas, o lugar deles, aquele lugar religioso, essas pessoas encontram sim um ponto de confiança. Elas dizem, bom, não é uma pessoa que quer destruir a minha experiência religiosa que está falando isso, é uma pessoa que mantém uma experiência religiosa, semelhante a mim, mas está me trazendo uma outra informação. A identificação eu acho que é muito importante. Quando a gente comentou aqui sobre religião e falando sobre isso, e eu te perguntei diretamente, talvez alguém nos ouvindo pense assim, eles estão dizendo que a religião não serve para nada, que a psicanálise é contra a religião, de forma alguma. A boa clínica, ela compreende o significado da religião na vida de uma pessoa. E você não pode destruir, desfazer o que aquela pessoa é. Você pode ajudá-la a ela se despir daquilo que não precisa e se refazer. Mas o limite de uma mudança é sempre o que a gente carrega. A gente nunca vai trazer, nunca vai colocar de fora, é o que a gente está fazendo aqui dentro. Então, essa identificação, eu acho que ela é muito importante. Na minha clínica tem sido assim. Quando eu comecei a ser mais procurado como psicanalista, hoje sou exclusivamente como psicanalista, eu tinha até uma ideia, achava que eu ia atrair pessoas, e atrai também, mas assim, que o meu público seria até mais fora da comunidade religiosa, por causa do preconceito, né? Existe um preconceito no ambiente da religião com a clínica psicanalítica, com a psicologia de um modo geral, existe. Mas o que aconteceu foi o contrário. Um público religioso me procurando. E aí eu fui percebendo isso. Por quê?
porque tem uma identificação. Então, é a partir dessa identificação que a gente constrói relação analítica. E por causa disso, eu percebo que às vezes uma informação, um olhar, tira das costas das pessoas um peso que parece que a gente sabe, né? Quando a gente está tratando alguém, cuidando de alguém, a gente às vezes percebe o peso que saiu das costas na hora que saiu. Então, essa experiência, eu acho que ela é muito importante e ela é a minha esperança. De que a gente tem mesmo que falar, tem mesmo que ajudar, tem mesmo que esclarecer. Isso que o Júlio fez hoje aqui, nos convidando, isso aqui é de suma importância. É um pontinho que a gente está marcando aí, falando para as pessoas, abrindo, e acho isso muito importante. Então, na minha experiência, eu acho que a identificação Perfeito. foi o mais importante nisso.